Bom dia a todos, eu sou o professor Gustavo e hoje nós vamos trabalhar com as derivadas. Mas antes nós vamos ver alguns conceitos básicos aqui a respeito da derivada, antes de ir para os exercícios e a resolução da derivada propriamente dita. Então nós dizemos que uma função derivada ela vai existir se acontecer isso aqui. Eu tiver a derivada de uma função f de x, y qualquer em relação a um termo x, esse limite ele tem que existir um limite de um ΔX qualquer tendendo a zero, com f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Se esse limite dessa função com o x tendendo a zero existir, nós podemos afirmar que vai existir a derivada nesse ponto onde x tende a zero ou x se aproxima de zero. Então, para que nós possamos visualizar essa derivada, nós vamos usar aqui um plano cartesiano xy. Nós vamos considerar essa curva C e ela é cortada em dois pontos P e Q por uma reta S. E essa reta S, quando corta essa curva C em dois pontos, nós dizemos que é uma reta secante à curva, porque ela toca na curva em dois pontos. Imaginem só esse ponto Q se deslocando ao longo da curva C em direção ao ponto P. Quando isso acontecer, ele vai trazer essa reta S junto com ele em direção ao eixo Y. É isso que vai acontecer. E quando P se tornar coincidente com Q, então P coincidente com Q, nós teremos então a reta S, que é secante, ela passará a ser uma reta tangente a essa curva, porque ela vai tocar apenas em um único ponto, P coincidente com Q. E nesse ponto onde essa reta se transforma, a reta S se transforma na reta P, que é a reta tangente, nós teremos a derivada da função. Então nós dizemos que a derivada nada mais é do que a equação da reta tangente à curva. Então essa é a definição formal de uma derivada. Pois muito bem. Sabendo disso, então, nós vamos agora fazer alguns exemplos aqui utilizando uma derivada. O primeiro caso da derivada, que é a derivada da função potência, que nós conhecemos. Então vamos dizer que eu tenho uma função y, que é f de x, que é igual a x elevado ao cubo. Vamos começar com uma coisa bem simples aí. O que nós sabemos disso aqui? Para que eu derive essa função, nós vamos lembrar que a derivada de y, nós vamos chamar de y' ou f de x', ou f' de x, que é a mesma coisa. E a derivada de esse y' nada mais é do que essa fórmulazinha aqui. U elevado a n menos 1 vezes n. Essa é a minha fórmula da derivada da função potência. O que vai acontecer aqui? Nós vamos ter um expoente que nós vamos chamar de n e vamos ter uma variável que nós vamos chamar de u. No caso, essa variável será o nosso x, o nosso n, que é o nosso expoente, será o nosso 3. Então, notem que esse n ele vai descer multiplicando a base e vai ficar elevado a menos uma unidade do expoente. Então, acompanhando aqui no lado, então o nosso y', nesse caso, o nosso n que é 3, desce multiplicando a base, x elevado a n menos 1, então nós teremos 3 menos 1, vezes a própria derivada de x, né? Então, vezes o', quer dizer, a própria derivada da minha base. Lembrando que a minha base é x e a derivada da minha variável, quando ela está elevada a 1, é sempre igual a 1. Então, nesse caso, nós teremos que o nosso y' será 3x ao quadrado, já que isso aqui tudo vezes 1 é ele mesmo. Então, a derivada da minha função x ao cubo é dada por 3x ao quadrado, usando a minha fórmula de u elevado a n. Obviamente, existem outras formas de derivada, que nós vamos acompanhar aqui em seguida. Então, vamos pegar uma outra função, mas que nós vamos utilizar exatamente a mesma forma. Eu vou ter agora uma função y, que eu vou chamar agora da raiz quadrada, por exemplo, de x ao cubo mais 2, por exemplo. Notem que para eu derivar essa função, eu não tenho como derivar uma função que está dentro de um radical. Então, nós temos que escrever isso numa forma de uma potência.
Então, como é que vai ser isso? Então, o meu y então vai ficar, como aqui o meu radicando ele está elevado a 1, e o índice do radical aqui, já que é a raiz quadrada, não precisa escrever, mas subtende-se que é 2, então nós teremos o nosso radicando, que é x ao cubo mais 2, elevado a 1 meio. Então, essa é a forma de se escrever um radical, uma raiz quadrada na forma de uma potência. E como vai ser, então, essa nossa derivada? Nós vamos recordar que o nosso y' vai ser dado por n, que multiplica u elevado a n menos 1 vezes u'. Lembrando que u' é a derivada, já que y' é a derivada da função y. Então, daqui nós teremos nosso y'. Lembrando aqui que o nosso meio agora será o nosso n e que a nossa base x ao cubo mais 2 será o nosso u. Então, aí, acompanhando aqui, nós teremos u elevado a n, que é essa fórmula que nós vamos utilizar para derivar. Então, seguindo, nós teremos o n desce multiplicando a minha base, que é 1 meio, que multiplica o meu u, que no caso é x ao cubo mais 2, que está elevado a n menos 1, ou no meu n é 1 meio, menos 1, vezes u', vezes a derivada do meu u. Lembrando que a derivada da constante 2 é igual a 0, derivando x ao cubo, nós já vimos no exemplo anterior, 3 que multiplica x ao quadrado, já que é a forma de derivar essa mesma aqui. Então, e agora nós teremos y' vai ser igual a 1 meio que multiplica x ao cubo mais 2 elevado a 1 meio menos 1. Como nós temos uma subtração de frações com denominadores diferentes, nós precisamos tirar o mínimo múltiplo comum. Isso equivale a fazer o seguinte: a sobre 2, 2 vezes 1 é 2, 1 menos 2, menos 1, vezes 3x ao quadrado. Então, aqui está a derivada da minha função y, que é igual a x ao cubo mais 2 elevado a 1 meio. Lembrando que isso aqui, novamente, é a fórmula de u elevado a n. Nós vamos passar para uma outra situação agora. Vamos fazer a derivada de uma função trigonométrica, por exemplo. Obviamente, essa derivada da função trigonométrica, ela terá uma forma um pouco diferente dessa aqui. Então, vamos pegar uma função y, que é igual a seno de um ângulo lá, de um arco qualquer. Vamos chamar esse arco de x elevado a 4. Então, eu tenho uma função y que é seno de x a 4. X a 4 é o arco da minha função trigonométrica seno. Conforme a tabela das derivadas, lembrando que nós vamos chamar o arco aqui do seno de u. Então, o nosso y então será o seno de u. Então, obviamente, a minha derivada, conforme a minha tabela da função seno de u, que nós vamos chamar de y', é u' cosseno de u. Então, a minha derivada, vamos escrever aqui na frente, implica que y' vai ser u' cosseno de u. Essa é a forma da derivada da função seno de u. Então, vamos acompanhar lá. U'. Quem é que será o meu u agora? O meu u é o arco da minha função trigonométrica. Eu chamando x a 4 de u, eu terei a função, então, seno de u. Eu posso, então, usar a minha forma derivada, que é essa aqui. Então, fazendo a derivada, u'. Lembrando que x a 4 é a derivada da função potência, é u elevado a n. Então, nós teremos o meu n, que é 4, vezes x, elevado a n menos 1. 4 menos 1, 3. Então, isso aqui é o nosso u'. U', que é a primeira parte da derivada, vezes cosseno de u. Então, cosseno de u, quem é o meu u? X a 4. Vamos colocar entre parênteses, que é o arco da função trigonométrica. Então, isso aqui é o meu, é a segunda parte, cosseno de u. Então, aí nós teremos u' cosseno de u, acompanhando a minha fórmula aqui da derivada da função seno. Então, está aí mais uma derivada, no caso aqui agora, da função trigonométrica. Obviamente, nós temos outros tipos de derivadas. Nós podemos ter, por exemplo, a derivada de uma função
exponencial. Lembrando que uma função exponencial é aquela função onde eu tenho o expoente é uma variável. Então vamos considerar uma função y que é igual a i elevado a 3x ao quadrado. Nós temos a nossa função. Como é que nós vamos definir qual a derivada que nós vamos utilizar em uma função? Nós sempre vamos chamar a parte onde eu tenho a minha variável de u. Então, se o meu u está no expoente, então, obviamente, essa minha função de e elevado a 3x quadrado, eu posso chamá-la da função de e elevado a 1, já que a minha variável está no expoente. Então, se eu tenho e elevado a 1, conforme a tabela das derivadas, nós temos que a derivada de y, no caso y' da minha função e elevado a 1, é e elevado a 1 vezes u'. Lembrando mais uma vez que u' é a derivada de u, que no caso aqui é o expoente da função exponencial. Seguindo aqui então a derivada de y é igual a e elevado a 3x quadrado. Então nós teremos o nosso y' que vai ser igual, acompanhando aqui a nossa fórmula, a derivada de e elevado a 1 é e elevado a 1 vezes u'. Então nós teremos e elevado a 3x quadrado, que é o nosso u, vezes u', vezes a derivada do meu u, que no caso é o meu expoente, que nessa situação aqui é 3x quadrado. Lembrando lá da nossa fórmula da derivada da função potência, o 3 já está multiplicando, o 2 desce multiplicando o e, e fica elevado a menos uma unidade, então 2 menos 1. Nós sabemos que a derivada do nosso x é 1. Então, desculpe, aqui não é e, aqui é x, né? Aqui é x, que é a minha base. Então, aí nós teremos y' que vai ser igual a e elevado a 1, 3x quadrado, vezes o meu u'. 3 vezes 2 é 6, x, 2 menos 1 é 1, 1 vezes aquilo lá é i mesmo. Então, aqui nós temos a nossa derivada da função exponencial de e elevado a 1. Só para demarcar para vocês aqui, isso aqui é e elevado a 1, isso aqui é o meu u', acompanhando a fórmula aqui do nosso e elevado a 1. Então vocês podem perceber que existem várias formas de uma derivada. Eu posso criar qualquer tipo de derivada aqui possível, de qualquer função. Lembrando, mais uma vez, que qualquer função, dependendo da função, logicamente, nós temos um tipo de derivada diferente. Se eu tenho uma função potência, a minha derivada é u elevado a n. Se eu tenho uma função exponencial, a minha derivada é e elevado a 1. Se eu tenho uma função trigonométrica, a minha derivada, no caso, eu posso ter um seno, um cosseno, uma tangente, uma secante, cossecante, cotangente, e cada uma delas obedece uma ordem conforme a tabela das derivadas. Então vamos acompanhar, vamos fazer mais alguns exemplos aqui dessas possíveis derivadas. Nós vamos ter agora então, vamos criar uma função aqui y de um logaritmo neperiano, o famoso ln. Então vamos colocar aqui o ln do módulo, né? Já que eu tenho que ter um módulo, que é o logaritmo neperiano, o arco dele tem que ser sempre positivo. 3x ao cubo, por exemplo. Como é que nós vamos definir qual que é o tipo de derivada que nós vamos utilizar? Voltando mais uma vez. Nós vamos lembrar que nós vamos chamar de u a parte onde eu tenho a minha variável, que no caso aqui é x ao cubo. Então 3x ao cubo, isso aqui tudo será a minha parte onde eu tenho a variável. Então eu vou ter que chamar isso de u. Então nós teremos a minha função, então, ln de 3x ao cubo, será a função ln da norma de u. Seguindo a tabela das derivadas, isso aqui vai implicar que a minha derivada de y, que nós chamamos de y', conforme a nossa tabela, a derivada do ln de u é 1 sobre u vezes u'.
Mais uma vez, nós vamos nos recordar que o meu U' é a minha parte que eu vou derivar. O U, como não está elevado à linha, não deriva, só copia o meu arco lá. Então, seguindo lá aquela forma lá de derivada do ln. Y', que é a minha derivada, então, é 1 sobre U, 1 sobre U. Quem é o meu U? 3x ao cubo. Vezes U'. O meu U', no caso, é a derivada da minha função U, que no caso aqui seria 3x ao cubo. Usando a nossa derivada que nós já conhecemos, o expoente n desce multiplicando a base, então 3 vezes 3, 9, x elevado a n menos 1, 3 menos 1, 2. Chegando nessa parte, nós podemos fazer uma série de simplificações aqui. Obviamente, nós temos que lembrar que as respostas em matemática são dadas na forma irredutível, onde eu não tenho mais para onde ir. Então, aqui ainda cabe uma simplificação. Dividindo 3 por 3, aqui sobra 1. Dividindo 9 por 3, sobra 3. Eu tenho x quadrado dividido por x ao cubo. Então, isso equivale a eu cortar esse expoente 3 com esse x quadrado. Então, sobrou para nós no numerador o 3 e sobrou para nós no denominador o x. Então, aqui está a forma da derivada do ln de u. Vamos acompanhar uma outra forma aqui de derivada. Nós vamos criar uma outra função, f de x, lembrando que sempre que o nosso f de x é igual a y, então nós queremos, por exemplo, uma função y, vamos colocar aqui a raiz cúbica de e elevado a 2x, por exemplo. Vocês vão notar que agora aqui, eu tenho uma função, primeiramente, uma função potência, porque eu tenho uma função exponencial, mas que está elevada a uma outra potência. Então, nós podemos escrever isso aqui, y é igual a, vamos abrir um parêntese, e elevado a 2x, que está elevado a 1/3, já que a minha raiz ela é cúbica. Então, essa é a forma de escrever isso aqui na forma de uma potência. Lembrando agora, como isso aqui está elevado a uma potência, isso aqui no caso será o meu n, então tudo isso aqui agora será o meu u. Então, nós teremos uma função, a derivada da função potência de u elevado a n. E nós já sabemos que o nosso y', que é a derivada dessa função, é dada por n, que multiplica u elevado a n menos 1, vezes u', que é a derivada da minha base, que no caso aqui é o meu u. Seguindo aqui, então, a nossa derivada, nós teremos y'. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui a nossa forma aqui da derivada da função potência. Então, n, que é 1/3, que vai multiplicar o nosso u. Quem é o nosso u? E elevado a 2x. Elevado a n menos 1, 1/3 menos 1, vezes u', vezes a derivada do meu u. Notem agora que essa derivada do meu u é a derivada da função exponencial. É a derivada de e elevado a u, que nós já fizemos aqui atrás. Então, a minha derivada de e elevado a u aqui dentro é e elevado a u, que é o meu 2x, vezes u', vezes a derivada do 2x. A derivada de x é 1 vezes 2, 2. Só organizando aqui, então, finalmente nós vamos ter. Como isso aqui tudo está no numerador, nós vamos passar aqui para frente, já que é um produto. Então, eu tenho 2e elevado a 2x sobre 3, ok? Que multiplica a minha base, que no caso que é e elevado a 2x, divisão, subtração, melhor dizendo, de uma potência, de uma fração de denominadores diferentes. Eu conservo o meu 3, 3 vezes 1 é 3, 1 menos 3, menos 2. Então, aí está a nossa derivada. Pode soar um pouco complicado essa parte aqui dessa derivada, mas aí nós temos que lembrar que essa derivada aqui é como se fosse uma derivada composta.
eu tenho uma derivada dentro de outra derivada. São duas funções. Então eu tenho uma função dentro da outra. Nós começamos a derivar a função de u elevado a n, que é a derivada da função potência, mas a nossa base, que seria o nosso u, no caso aqui, é uma função exponencial. Então, quando eu vou derivar o meu u', eu tenho a derivada da função exponencial, que é a derivada de e elevado a u. Vamos seguir com mais um exemplo aqui. Nós vamos ter uma função, vamos chamar agora uma função y, vamos fazer uma outra derivada de uma função trigonométrica. Então, eu vou querer, por exemplo, a derivada da tangente, eu estou chamando de TG a tangente de u. Então, o arco de u, nós vamos chamar aqui de seno de x. Pronto. Então, notem que eu tenho uma função trigonométrica, que é uma tangente, cujo arco da função trigonométrica também é uma função trigonométrica, que no caso aqui é o meu seno de x. Como nós vimos anteriormente, para que eu defina qual será a minha forma ou a forma de derivada que eu vou utilizar nesse caso, nós vamos lembrar que nós vamos chamar de u a parte onde eu tenho a variável. Então, o arco da minha tangente está a minha variável, que é seno de x. Então, isso aqui tudo, o seno de x, nós vamos chamar de u, para que nós tenhamos a tangente de u. Pronto. Definida a minha função, que eu vou derivar, eu vou olhar na minha tabela qual que é a derivada dessa função tangente de u. Então, ao olharmos na tabela, nós vamos ver que o nosso y', que é a derivada de y, no caso a derivada da tangente de u é u' secante ao quadrado de u. Essa é a minha forma da derivada da tangente de u, conforme a nossa tabela das derivadas. Seguindo então a nossa função. Então vamos derivar a nossa função y, que é a tangente de u. Então o y', que é a derivada da função y, acompanhando u' secante de u, secante ao quadrado de u. Quem é o meu u? O meu u é seno de x, então eu quero agora o meu u'. O meu u' é a derivada do meu u, que no caso é o seno. Lembrando, nós temos a derivada do seno, então eu tenho outra derivada. Então, quem que é a derivada do seno de u? Só para recordar, y, que é igual a seno de u. Então, implica que o nosso y', que é a derivada do seno, é u' cosseno de u. Então, nós temos, mais uma vez, um caso onde eu tenho uma derivada dentro da outra. Então, o nosso seno de u, que é o arco da minha tangente, u' cosseno de u. U', a derivada do meu x vai ser 1. Todas as vezes que eu tenho a derivada de uma variável cujo expoente é igual a 1, essa derivada é sempre 1. Então, u' cosseno de u. No caso do u aqui é o meu x. Então, essa parte aqui, toda da nossa derivada da tangente, isso aqui tudo nós vamos chamar de u'. Então, esse é o meu u'. Vezes secante ao quadrado de 1. O meu u é seno de x, então secante ao quadrado. Vamos abrir um parênteses, que o arco da secante é outra função trigonométrica, do seno de x. Então, isso aqui tudo, no caso, será a minha secante ao quadrado de 1. Então, finalizando aqui, para a gente colocar na forma final da derivada, 1 vezes o cosseno é cosseno x, que multiplica a secante ao quadrado do seno de x. Então, aí está a derivada da minha tangente de u. Chamando a atenção de vocês para essa situação. Haverá casos onde a nossa função derivada, eu vou ter que fazer 2 ou mais derivadas ao mesmo tempo para poder derivar uma única função. Então, pode existir o caso de aparecer 3 derivadas? Sim, isso pode acontecer.
Então é só eu lembrar. Nós vamos chamar de u sempre aonde eu tiver a variável. Aonde tiver a variável x, eu vou chamar aquela parte de u para que eu saiba qual a derivada que eu vou utilizar. Então, tangente do seno de x, como a variável está aqui no arco do seno, nós vamos chamar isso tudo de u. Nós teremos então a minha função, tangente de seno de x, nós vamos chamar de tangente de u. E a derivada de y, que é o y', então a derivada da minha tangente de u, conforme a tabela das derivadas, é u' secante ao quadrado de u. Então, fazendo isso, você enumerando essa parte aqui do seu arco, onde tiver a variável, você chamar de u, fica mais fácil para você definir qual será a derivada que você vai precisar utilizar para resolver cada questão. Vamos fazer mais uma aqui então. Então nós já vimos uma função, a derivada de uma função potência, nós já vimos a derivada de uma função exponencial, nós já vimos a derivada de uma função trigonométrica. E vimos que quando nós temos um radical, antes de derivar, nós temos que transformar esse radical numa potência. E nessa forma eu vou conseguir fazer a derivada. Existem outros tipos de derivadas. Existe, por exemplo, quando eu tenho uma função que está multiplicando outra função. Então, nós vamos ter, por exemplo, eu tenho um e elevado a x que multiplica seno de 2x. Nós temos uma função que a gente chama de função produto, porque eu tenho uma multiplicação entre duas funções. Quando isso acontece, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que dar nomes a isso aqui para que eu possa definir na minha tabela de derivadas qual que é a derivada que eu vou utilizar. Então, o meu e elevado a u, nós vamos chamar isso tudo de u. E o seno de 2x, que é a segunda função, nós vamos chamar de v. Para que isso? Então, nós teremos aqui a função y, que é igual a u vezes v. Por que nós vamos fazer isso? Porque nós temos uma outra forma de derivada da função produto. Existe uma fórmula já pré-estabelecida da derivada da função produto, que será a seguinte. Então, no caso, o meu y', que é a derivada da minha função y, a fórmula para se derivar o produto aqui de u vezes v é u' vezes v mais u vezes v'. Então, essa é a fórmula da derivada de uma função produto, ou quando eu tenho a multiplicação de duas funções. Lembrando sempre que quando a minha variável está elevada a essa linha, quer dizer derivada. Quando ela não está elevada, quer dizer que eu vou ter que simplesmente copiar a minha função. Então, eu derivo o u, copio o v, copio o u, derivo o v. Então, a gente costuma dizer assim, deriva copia mais copia deriva, para ficar fácil de recordar isso aí. Então, fazendo aqui a minha derivada da minha função. Nós chamamos e elevado a x de u. Isso para que eu tenha a minha função produto. Agora, para eu derivar, usar essa forma de derivada, então agora nós teremos a derivada de e elevado a u vezes a derivada do seno de u. A derivada de e elevado a u, nós já vimos que é e elevado a u vezes u'. E nós já vimos que a derivada do x, quando ele está elevado a 1, é sempre igual a 1. Então, esse é o meu u'. Vamos anotar aqui para vocês acompanharem. Então, esse aqui é meu u'. Vezes o v. Então, primeiro deriva, depois copia. Quem é v? Seno de 2x. Seno de 2x. Isso aqui, no caso, é o meu v. Mais u. U não é derivada, é só copiar. Quem é o meu u? E elevado a x. Então, isso aqui é o meu u. Vezes v'. V' é a derivada da minha função v, que no caso é seno de 2x. E para que eu possa derivar, nós já vimos anteriormente, eu tenho seno de u. E a derivada do seno de u é u' cosseno de u. Quem que é a derivada de 2x? A derivada de x é 1 vezes 2 é 2. Isso é meu u'. Cosseno de u. Cosseno de 2x. Então, isso é o meu
Isso tudo é o meu V'. Então, olha aí como é que ficou. U' vezes V mais U, que é o meu E elevado a X, vezes V', vezes a derivada do meu V, que é seno de 2x. Então, só para organizar aqui agora, y' então vai ser E elevado a x vezes o meu próprio elevado a x, seno de 2x, mais o 2, como é uma constante, ele tem que vir para frente de todo mundo, porque ele é um coeficiente. Então, 2 de E elevado a x cosseno de 2x. Aí está a derivada da nossa função produto de U vezes V. Então, só reforçando essa fórmula aqui, para ficar mais fácil de entender, nós temos que lembrar que quando é linha é derivada, quando não tem linha não é derivada, é só copiar a função. Então, eu posso pegar, falar assim, deriva copia mais copia deriva. E aí eu tenho, vamos acompanhar aqui, deriva, já que a derivada de elevado a U é o próprio elevado a U, copia, seno de 2x, mais copia, elevado a x, deriva, seno de 2x é 2 cosseno de 2x. E aí nós temos a derivada da função produto. Então vamos acompanhar agora a derivada da função quociente, já que nós falamos da função produto. Lembrando que a função quociente é uma função onde eu tenho uma fração. Então eu tenho um numerador que divide um denominador qualquer. Então vamos acompanhar. Vamos pegar então uma função qualquer aqui, eu vou falar que eu tenho E elevado a 3x sobre x ao quadrado. Vamos colocar assim. Então aqui nesse caso, nós temos uma fração. E essa fração, toda e qualquer fração, nós sabemos que ela representa uma divisão, ou um quociente, é o nome que se dá à divisão em matemática quociente. Como é que nós vamos fazer então para identificar qual que é a derivada que eu vou utilizar, já que essa derivada não se parece com a derivada anterior, que é o produto, e realmente não é, já que aqui é uma fração e isso representa uma divisão. Ao contrário do produto, nós vamos chamar a parte de cima toda de U e a parte de baixo da fração de V. Então nós teremos a derivada de 1 sobre V, que é a derivada do quociente. E como é que eu vou fazer essa derivada então? Então o nosso y', isso aqui existe uma fórmula também para se derivar esse quociente, que se difere um pouco na derivada do produto. Então, vamos acompanhar. Então, no caso da fórmula do quociente é U' vezes V, agora o sinal é menos U vezes V' sobre V elevado ao quadrado. Então, aqui nós temos a fórmula da derivada do quociente, que é quando nós temos uma fração. Então, vamos acompanhar. O nosso y', que é a derivada da minha função, será, então, U', lembrando que quando tem linha, quer dizer derivada, quando não tem linha, é só copiar a função que está lá. Então, U', a derivada de E elevado a 3x. Lembrando, mais uma vez, quando eu for derivar agora separadamente cada função, nós vamos ter que verificar que função que nós vamos derivar. Então, aqui nós temos a derivada de E elevado a U, e aqui nós temos a derivada de U elevado a N. A derivada de E elevado a U é E elevado a U vezes U', derivada de x é 1 vezes 3 é 3. Então, tudo isso aqui é o meu U'. Só para vocês acompanharem. Vezes V. O meu V não é derivada, é só copiar x ao quadrado. Menos da minha fórmula. O meu U é só copiar, não é derivada. E elevado a 3x. Vezes V'. V' é a derivada do meu denominador, que no caso é a derivada de U elevado a N. Nós já vimos lá atrás, então N, que multiplica 1, 2 menos 1 é 1. Então, isso aqui é o meu V'. Então, acompanhando aqui, isso aqui é o meu V, isso aqui tudo é o meu U, e isso aqui tudo é o meu V'. Sobre V ao quadrado, então x ao quadrado que está elevado ao quadrado. Então, isso tudo aqui é o meu V ao quadrado.
Então aí nós teremos U' vezes V menos U elevado a 3x vezes V' sobre V ao quadrado. E aí, organizando aqui, então, finalmente a nossa derivada da minha função quociente. O 3 é uma constante, nós vamos jogar aqui para frente, vamos trazer esse 3x quadrado aqui para frente, já que a ordem dos fatores não altera o produto, de elevado a 3x menos, esse 2x também nós vamos trazer para frente, de elevado a 3x, sobre V ao quadrado. X ao quadrado, potência de potência, multiplica as potências, 2 vezes 2 é 4, x elevado a 4. Aqui nós temos o resultado da nossa derivada no quociente. Lembrando que, como esses monômios não são semelhantes, porque a parte literal não é igual, aqui nós temos x ao quadrado e aqui nós temos x, nós não podemos subtrair essa expressão. Então, ela tem que ficar dessa forma aí. Essa é a forma irredutível no caso da função, dessa função quociente. Então, aí nós temos a derivada da função quociente. Lembrando que basta aplicar a forma e relembrar que quando eu tenho linha, é derivada. Quando não tem, basta copiar a função. Então, aqui seria deriva, copia, menos copia, deriva, sobre a minha função V ao quadrado. E aí nós temos aqui a nossa função já derivada da função do quociente. Essas, no caso aqui, seriam as nossas funções, as funções imediatas que nós teríamos as derivadas. Logicamente, vocês têm que lembrar que todas as vezes que eu for derivar uma função, eu tenho que derivar, eu tenho que mostrar aonde está a minha variável para que eu possa chamar essa parte da variável de U. E aí, nessa forma, eu saber qual que é a minha função que eu vou ter que escolher para derivar. E qual que é a forma de derivar essa função. Vamos fazer mais um exemplo aqui de um outro tipo de função que eu vou derivar. Sempre lembrando que nós temos que seguir essa linha de raciocínio. Para se definir a derivada de uma função, nós vamos sempre chamar a parte onde eu tenho a minha variável, que no caso aqui, a nossa variável que nós estamos trabalhando é o x, de 1. E nesse caso, então, chamando de 1, eu tenho como transformar a minha função nas derivadas que eu vou precisar. Então, prestem bem atenção nisso que eu acabei de falar. Vamos fazer alguns exemplos aqui para mostrar para vocês o que vai acontecer. Então, eu tenho x elevado a 5. Como é que eu transformo isso aqui numa função para eu olhar na tabela o que eu vou derivar? Lembrando que o meu x, a minha variável, eu sempre vou chamar de U. Então, o x é U. E o meu 5, que é a minha constante, é o meu N. Então, aqui eu tenho que buscar a derivada da forma de U elevado a N. Eu tenho uma função y que é cosseno de x. Essa função, então, implica que ela vai se transformar no cosseno. Como eu tenho a variável x está no arco do cosseno, então cosseno de U. Então, nós temos que buscar na tabela qual que é a derivada do cosseno de U. Eu tenho uma função e elevado a 4x, por exemplo. Então, meu y vai ser e. Como a minha variável agora está no expoente, então nós chamamos tudo isso aqui de U. Então, nós temos e elevado a U. Nós poderíamos ter também raiz, vamos pôr raiz quinta de 3x, por exemplo. Nós vamos ter que escrever isso aí em uma outra forma de potência, né? Obviamente. Então, o nosso y será, vamos colocar o 3x em parêntese, o expoente aqui do radicando é 1, o índice do radical é x, então 3x elevado a 5. Então, como a nossa base aqui é a variável, então nós temos u elevado a n, o nosso n é o nosso expoente. Então, aqui também nós temos a derivada de u elevado a n. Então, notem que eu posso transformar qualquer que seja a minha função
numa função onde eu posso olhar na tabela. Lembrando que todas as tabelas das derivadas, as minhas variáveis todas serão convertidas para 1. Lembrando de mais uma. Y igual ao ln do módulo de 4x ao cubo, por exemplo. Então nós vamos ter, nosso y vai ser igual. Como a minha variável está no arco do ln, então nós teremos agora o ln do módulo de u. Então uma outra forma de derivada. Vocês vão notar que essa derivada de u elevado a n é igual a essa forma de derivada. A derivada do cosseno eu tenho outra forma. A derivada de e elevado a u nós temos outra forma. E a derivada do ln de u nós temos outra forma. Então dessa forma eu posso fazer com que eu transforme qualquer função que eu queira numa função que eu posso derivar. E dessa forma eu olhar na minha tabela de derivadas qual que é a forma que eu vou aplicar para fazer a derivada dessa função. Mais uma vez gostaria de enfatizar para vocês que sempre a parte onde eu tenho a minha derivada, a minha variável, melhor dizendo, eu vou chamar de u. A minha variável está na base, é o meu u. O meu expoente, que é a parte numérica, eu vou chamar de n. Então aqui eu tenho u elevado a n. Cosseno de x. O arco da função cosseno é uma variável. Nós estamos chamando de u. Então nós temos o cosseno de u. E elevado a 4x. A potência, o expoente do meu e é uma variável, 4x. Então nós vamos chamar isso de u. Então nós teremos e elevado a 1. Aqui nós temos uma função que está dentro de um radical. Nós não temos como derivar uma função dentro de um radical. Então, primeiramente, nós temos que transformar essa função numa função potência. Então, a minha base, o meu radicando, no caso aqui, onde eu tenho x, é a minha variável. Então, eu tenho u. O meu 1/5, que é o expoente, é o meu n. Então, eu também tenho a derivada de u elevado a n. E agora nós temos a função y igual a ln da norma ou módulo de u. Lembrando que esse módulo, ele está aqui porque o logaritmo neperiano, ele tem que ser sempre positivo o seu módulo. Como a minha variável está no arco do ln, então nós chamamos de u. Então aqui agora nós temos o ln de u. Então, dessa forma, nós temos então o ln de u, que é a nossa derivada. Então, tá aí as formas de derivada, as formas que nós vamos precisar para utilizar, transformando as nossas funções naquelas derivadas que nós vamos utilizar. Espero que tenha sido proveitoso para vocês aí essa aula, que vocês possam acompanhar, e eu tenho certeza que a partir daqui, logicamente com a realização dos exercícios, vocês vão poder atingir os objetivos de vocês e conseguir resolver as suas derivadas. Então é isso aí, obrigado pela atenção, até a próxima, bons estudos para todos aí.